O século XX ele foi marcado pelas suas invenções e pelas suas guerras. Assim como descrito no livro do Eric Hobsbawm, ele fala que o século XX é o século dos extremos, pois ao mesmo tempo que a gente tinha várias invenções e um extremo crescimento exponencial no campo da ciência, a gente tinha o lado horroroso, o lado horrível disso, que foram as duas grandes guerras e a Guerra Fria, onde pessoas se matavam e utilizavam sua ciência e seu poder de criação para criar armas, aviões, tanques de guerra, justamente com a finalidade de matar um ao outro. Porém, a gente não pode falar que essa época foi só destruição, como também a gente fala que foi a maior época por crescimento de tudo. O século XX, ele basicamente inovou em tudo. Existem descobertas que a gente tem do século XX que a gente usa até hoje. Por exemplo, a internet. A melhor coisa inventada do século XX. Enfim, eu não tô aqui para falar dessas invenções, eu tô para falar de outras coisas, mas que a gente usa até hoje e que nos mantém vivos até hoje. Eu tô falando da saúde e como ela progrediu nessa época. Tá, antes de começar qualquer outra explicação, eu tenho que falar duas coisas que foram importantíssimas nessa época para a gente ter uma evolução enorme no ramo da saúde. Primeiro, foram as duas grandes guerras, que eu já comentei no início, e segundo, o crescimento exponencial da população mundial. No começo do século, a gente tinha mais ou menos 2 bilhões de pessoas no mundo todo. No final, a gente já tinha mais de 6 bilhões. É gente pra cara. Isso se deve não só pela necessidade do ser humano de viver mais, mas sim pelas grandes guerras. A gente tinha soldados morrendo nas trincheiras e a gente não tinha como tratar. E a gente já tinha toda a tecnologia, o aparato necessário para a gente conseguir fazer tudo funcionar. E é impossível falar do século XX e de suas invenções na área da saúde sem falar do antibiótico. Alguns historiadores ainda dizem que foi a invenção mais importante e mais imprevisível do mundo. Você não sabe por quê? Senta que lá vem a história. O criador do antibiótico é Alexander Fleming. Depois que ele saiu de férias, ele esqueceu 2 culturas de estafilococos em cima da mesa, por motivos não sei. E quando ele voltou, ele notou que as mesmas tinham fungos em volta. E que no meio de uma das culturas estava transparente. Quando um amigo dele chegou para perguntar sobre as culturas que ele tinha guardado, ele falou que tinha se esquecido e que tinha visto que algumas delas estavam transparentes. Eles começaram a pesquisar esses fungos e descobriram que eles eram bactericidas. Então, se o Alexander nunca tivesse saído de férias, ou o amigo dele nunca tivesse notado a cultura, ou o Alexander simplesmente tivesse limpado e nem prestado atenção no que ele estava fazendo, a gente poderia demorar muito mais tempo para ter o antibiótico, ou pior, a gente nem ter o antibiótico. Fora que essa descoberta foi crucial em plena Segunda Guerra Mundial. Fora essa descoberta, a gente teve outras incríveis, como por exemplo, o primeiro transplante de órgãos. Não era só um simples transplante de órgão, foi o primeiro transplante de coração. Christian Bernard, que era um médico sul-africano, ele conseguiu fazer esse feito num paciente que infelizmente morreu 18 dias depois de pneumonia. Tá brincando comigo? Pegadinho? Não, tô brincando, falando sério. Mas isso abriu as portas para inúmeras pesquisas na área e era assim possível você transplantar órgãos para as outras pessoas. Posteriormente a gente teve a descoberta do DNA e depois a gente começou a fazer pesquisas com células tronco, conseguindo até mesmo reproduzir uma bexiga humana. Só que isso começou a implicar um pouco em questões éticas. Tanto que eu deixei para falar no final foi justamente a descoberta do vetor da febre amarela. Até então, se pensava que a febre amarela era por contato direto. Até que um dia um médico americano ele organizou vários detentos na Guatemala a realização de testes sobre a febre amarela.
Como que foram organizados esses testes, você me pergunta? Eles colocaram os presos em uma cabana de madeira, obrigaram eles a vestir as vestimentas de alguns detentos que possuíam febre amarela. Como viram que não deu resultado, eles tiraram gases de detentos ensanguentados e botaram nessas pessoas, pensando justamente que era por contato direto. Até que um dia eles soltaram alguns mosquitos dentro da cela, justamente para motivo de tortura, e perceberam que esses mosquitos eles levavam a doença de um ao outro. Essa descoberta ela foi tão polêmica na época que incentivou a criação de um comitê de ética para pesquisas, e não só isso, como também em 1948 a OMS. E aproveitando que a gente falou de febre amarela, a gente vai falar do Brasil. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso de mais desabafo. Assim que saiu essa notícia sobre a febre amarela e sobre ela ser um vetor de mosquito, a gente teve uma figura muito importante aqui no Brasil, que foi Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz ele não só trouxe essas pesquisas para cá, como também ele estruturou uma campanha sobre a febre amarela, fazendo com que a cidade ela seja dividida em 10 distritos sanitários na época, realizando uma limpeza por toda a cidade. Esses grupos de limpeza montados por Oswaldo Cruz ficou conhecido como Brigada Mata Mosquito. Nesse meio tempo, Oswaldo Cruz desenvolveu vacinas no Instituto Soroterápico de Manguinhos, que mais posteriormente ficou batizada com seu nome. Porém, foi instituído na lei de 1904 obrigatoriedade para tomar a vacina. O ponto é que se você não quisesse tomar a vacina, você ia tomar a vacina por bem ou por mal. Isso não só causou uma revolta na população, como ficou tão marcado na história como revolta da vacina. E essa lei caiu por terra, até que em 1907 houve outro surto de varíola. E dessa vez a população, sabendo do risco, aceitou tomar a vacina sem mais nem menos. O Brasil, aos poucos, ele estava começando a se estruturar no âmbito de saúde. A gente teve outras figuras muito importantes nessa época, como também Carlos Chagas. No início da sua história, ele trabalhava junto com Oswaldo. Nessa mesma época, ele foi despachado para entender um surto de malária que estava acontecendo em uma região próxima a onde ele vivia. Ele notou que algumas pessoas estavam morrendo muito mais rápido e estavam morrendo de doenças do coração, sem motivo aparente. Um dia ele estava dormindo em uma dessas casas e notou um inseto diferente. Quando ele estudou esse inseto, ele viu que ele possuía outro organismo dentro, chamado de tripanossoma, e batizado posteriormente com seu próprio nome, doença de Chagas. Um adendo aqui, Trypanosoma cruzi era um batismo do próprio Chagas pro Oswaldo, como se fosse uma homenagem, justamente pelo cruzi no final. Para isso, a gente teve inúmeros avanços aqui no Brasil. Em 1942, a gente teve a primeira Conferência Nacional de Saúde. Em 1954, a gente teve o primeiro artigo de defesa e proteção da saúde. E para mim, o que foi para fechar essa época com chave de ouro, a criação do SUS em 1988. Tafarel, partiu, bateu, acabou! Acabou! A saúde ela evolui até hoje. O grande problema disso tudo é que em algum ponto a gente achou que nós somos intocáveis, mas o Covid veio e lembrou todo mundo o quanto o ser humano é frágil. Assim como as pesquisas de Oswaldo e de Carlos Chagas naquela época eram por uma carga de necessidade tão grande e por pandemias na população, a gente se encontrou no mesmo estágio e com a tecnologia totalmente diferente e mais avançada, tendo que mais uma vez descobrir as causas das pandemias e dos problemas que o ser humano vem enfrentando até hoje. E um agravo ainda pior, a desinformação, fazendo com que, mesmo com todos os fatos científicos expostos, ainda a gente aqui critica vacina.
gerando talvez uma segunda revolta da vacina. Hoje em dia a gente consegue ver doenças que já eram extintas voltando por causa de indivíduos que não acreditam nas mesmas. O grande problema que a saúde vem enfrentando hoje em dia talvez seja a desinformação. Fácil falar qualquer coisa hoje na internet, receber alguns likes e ter isso como verdade absoluta. As pessoas se sentem felizes nas suas próprias mentiras, o problema é que essas mentiras atingem outras pessoas. E não seja você infeliz de sofrer alguma consequência que um antepassado seu já descobriu.